Existe uma dor específica que é diferente de todas as outras. Não é a dor de algo que nunca teve. É a dor de algo que você teve, que você construiu, que você amou e que um dia você perdeu. A saúde que um dia foi plena. O relacionamento que um dia foi bonito. A alegria que um dia habitou dentro de você. A paz que um dia era natural. A confiança que um dia estava intacta. Você sabe o que é ter e sabe o que é perder. E há algo nessa segunda experiência que é devastador de um jeito que apenas quem passou consegue entender. Porque não é só a ausência do que você perdeu, é a memória do que você tinha. A comparação constante entre o antes e o agora. A pergunta que não para de voltar. Será que algum dia vai voltar a ser como era? Será que o que foi destruído pode ser reconstruído? Será que o que parece perdido para sempre pode ser restaurado? E hoje eu vim te dizer, com toda a autoridade da palavra de Deus e com toda a certeza de quem conhece o caráter do Pai, que sim, Deus é um Deus de restauração. E Ele está restaurando agora o que você achou que tinha perdido para sempre. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem de restauração para mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem porque ela foi preparada especialmente para você. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, traz uma das promessas mais extraordinárias de toda a Escritura. Deus fala diretamente ao seu povo que havia passado por uma destruição devastadora e diz estas palavras: eu vos restituirei os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Anos que foram devorados, não dias, não semanas, anos. O gafanhoto no contexto bíblico era símbolo de destruição total. Uma praga que chegava e consumia tudo que havia sido plantado, cultivado, cuidado com tanto esforço. E Deus olhou para um povo que havia visto anos inteiros da sua vida serem consumidos e disse: eu vou restituir, vou devolver, vou compensar. Não apenas o que foi tirado, mas os anos, o tempo, a experiência, a plenitude que havia antes. Isso significa que Deus não apenas tem o poder de restaurar as circunstâncias externas da sua vida. Ele tem o poder de restituir o que o tempo levou. A alegria que foi roubada por anos de dor. A esperança que foi consumida por anos de espera. A fé que foi desgastada por anos de luta. Ele é o Deus que devolve os anos. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza sobre a restauração de Deus. Ela raramente parece uma volta ao que era antes. Ela parece algo novo que é melhor do que o que havia antes. A Bíblia não diz que Deus vai fazer a sua vida exatamente como era. Diz que Ele faz todas as coisas novas. Diz que Ele transforma. Diz que Ele cria algo que não existia. E essa distinção é importante, porque às vezes a gente fica tão preso à imagem do que perdeu, tão apegado à ideia de que a restauração tem que parecer com o que havia antes, que não consegue ver o que Deus está construindo, que é novo, que é diferente, mas que é melhor. Pensa num osso que quebrou. Quando ele se consolida depois de uma fratura, ele não volta a ser exatamente igual ao que era. Ele se torna mais denso, mais resistente no ponto onde quebrou do que era antes da fratura. A fratura não enfraqueceu, fortaleceu. E a restauração de Deus funciona assim. O que Ele restaura na sua vida volta mais forte, mais profundo, mais maduro do que era antes. Porque passou pelo fogo, porque foi testado, porque sobreviveu ao que tentou destruir. E tem uma verdade sobre Deus que o livro de Jó revela de uma forma que nenhum outro livro consegue. Jó perdeu tudo em questão de dias. Os filhos, os bens, a saúde. Chegou ao ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Sentou no chão, coberto de chagas, cercado de amigos que não entendiam. E ele questionou, clamou.
Sofreu de um jeito que é descrito com uma honestidade brutal. Mas no final do livro, depois que Jó atravessou tudo aquilo, a Bíblia diz algo que parte o coração de uma forma diferente. Diz que o Senhor restaurou a situação de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E depois diz, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. O dobro. Não a mesma quantidade. O dobro. Isso não significa que Deus vai necessariamente dobrar as suas posses materiais. Significa que a restauração de Deus sempre supera a perda. Sempre vai além do que foi tirado, sempre surpreende. Porque Ele não é um Deus que restaura no nível do que foi destruído. Ele é um Deus que restaura em abundância, em excesso. Com a generosidade de um pai que sabe exatamente o quanto o filho sofreu e quer compensar com o amor que só ele tem. Pensa na história da viúva de Naim, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Uma mulher que havia perdido o marido e agora estava levando o filho único para ser enterrado. 2 lutos, 2 perdas. O amparo do marido e a esperança que estava depositada no filho. Ela saiu da cidade acompanhada de um cortejo de choro. Não havia perspectiva humana de solução. A perda era dupla, era definitiva, era irreversível pelos padrões do que qualquer ser humano poderia fazer. E então Jesus chegou. A Bíblia diz que quando ele a viu, o seu coração se encheu de compaixão por ela. E ele disse, não chores. Tocou no caixão e disse ao jovem, mancebo, eu te digo, levanta. E o que estava morto se assentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. O que havia sido perdido foi devolvido, não como memória, não como consolo, como realidade viva. Esse é o Deus que estamos servindo, o que se enche de compaixão ao ver a dor do seu filho, o que diz não chores antes mesmo de agir, o que toca no que parece morto e chama de volta à vida, e o que entrega de volta ao que havia perdido, e voltando a Jó, porque a história de restauração dele merece ser contada com mais detalhe. Depois de tudo que Jó passou, depois das perdas, das dores, das acusações dos amigos, dos questionamentos a Deus, a Bíblia descreve o momento em que tudo começou a mudar. E o que é notável é que a restauração de Jó não começou quando ele exigiu uma resposta de Deus. Não começou quando ele provou que era inocente. Começou quando ele orou pelos amigos que o haviam ferido com palavras. Quando ele, no meio da própria dor, voltou o coração para interceder por outros. E foi nesse momento que a Bíblia diz, o Senhor restaurou a situação de Jó. A restauração veio quando Jó saiu da concentração na própria dor e começou a pensar nos outros. Isso não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual profundo, que quando a gente se fecha na própria ferida, a cura demora mais. Mas quando a gente, mesmo ferido, consegue olhar para fora e estender a mão para alguém, algo se move no espiritual. E Deus que vê essa escolha, essa generosidade no meio da dor, responde com restauração. Jó recebeu o dobro. E a sua história final foi mais gloriosa do que a inicial. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que você perdeu que você já considerou perdido para sempre? Qual é a área da sua vida que está marcada por uma fratura, por uma destruição, por uma perda que parece definitiva? A saúde que não voltou como deveria, o relacionamento que se partiu e parece não ter conserto, a alegria que foi embora e que você não sabe mais como encontrar. A fé que foi abalada por tantas decepções que parece não ter voltado ao que era. A confiança em si mesmo que foi destruída por falhas e erros que você ainda está carregando. Eu preciso que você saiba hoje que Deus tem um histórico de restaurar exatamente essas coisas. As que parecem definitivamente perdidas, as que os especialistas já deram como encerradas, as que o tempo parecia ter sentenciado. Ele restaurou a vida de Jó depois de perdas devastadoras. Ele devolveu o filho à viúva de Naim. Ele prometeu restituir os anos que o gafanhoto devorou. E ele está olhando para a sua vida agora com esse mesmo olhar de restauração, com esse mesmo coração que se enche de compaixão.
com esse mesmo poder que toca no que parece morto e chama de volta à vida. E agora eu quero que a gente faça algo juntos que é mais do que palavras. Porque a restauração de Deus não começa quando as circunstâncias mudam. Começa quando o coração se abre para receber o que Deus está querendo fazer. Começa quando a gente leva para Ele o que está destruído, sem esconder, sem fingir que está tudo bem, sem tentar consertar com as próprias forças, e diz: Pai, isso aqui está quebrado. Só o Senhor pode restaurar. E é exatamente isso que eu quero que a gente faça agora. Se você puder, fecha os olhos. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E pensa naquilo que está destruído na sua vida. Naquilo que você perdeu e que quer de volta. Naquele relacionamento, naquela saúde, naquela alegria, naquele sonho. Traz tudo isso para a presença de Deus agora, porque o Deus da restauração está aqui. E Ele está ouvindo. Senhor, meu Deus, meu Pai e meu restaurador, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. O Senhor conhece o que ela perdeu. Não como um dado frio, mas com o peso emocional que essa perda tem. O Senhor sabe o quanto aquilo significava, o quanto ela investiu, o quanto ela amou, o quanto doeu quando foi embora. O Senhor viu cada momento da destruição, viu cada lágrima, viu cada noite em que ela ficou olhando para o que sobrou e não sabia o que fazer com aquilo. Pai, hoje essa pessoa vem diante de Ti com as mãos abertas, não com exigência, não com amargura, com a fé simples de quem sabe que só o Senhor pode restaurar, com a humildade de quem reconhece que não tem forças para consertar sozinho o que foi destruído, e com a esperança de quem leu sobre Jó, sobre a viúva de Naim, sobre os anos do gafanhoto, e acredita que o mesmo Deus que fez por eles pode fazer por ela. Senhor, eu te peço que Tu inicie agora o processo de restauração na vida dessa pessoa, que Tu toques no que está destruído, que Tu chames de volta à vida o que parece morto. Quebra agora todo o espírito de conformismo que fez essa pessoa aceitar a destruição como definitiva. Quebra a resignação que diz que é assim mesmo, que não vai mudar, que o melhor já passou. Quebra a amargura que a perda pode ter plantado no coração dela. Quebra a desconfiança de que Deus pode ou quer restaurar uma vida como a dela. E toda mentira sobre a irreversibilidade da perda caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre essa vida a promessa de Joel 2, versículo 25. Eu vos restituirei os anos que foram devorados. Os anos de dor vão ser compensados. Os anos de espera vão ser recompensados. Os anos de destruição vão ser substituídos por anos de restauração e abundância. Eu declaro que o que parece morto vai voltar à vida, que o que parece perdido vai ser devolvido, que o que parece destruído vai ser reconstruído por mãos que são mais capazes do que qualquer mão humana. As mãos do Pai que criou o universo e que se enche de compaixão ao ver a dor do seu filho. Renova a esperança dessa pessoa, Senhor. Acende de novo a chama da fé de que a restauração é possível, é real e está chegando. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nessa dor da perda, nessa saudade do que era, nessa resignação de quem já aceitou que não vai voltar. E faz o que só o Senhor sabe fazer. Restaura, reconstrói, reacende. Que essa pessoa sinta agora que o processo de restauração já começou. Não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem. Agora, nesse momento, dentro dela primeiro, onde Deus sempre começa. Na esperança que estava apagada, na fé que estava fraca, na alegria que estava escondida embaixo de tanto peso. Que tudo isso comece a se mover agora pela ação do Espírito Santo. Fortalece essa pessoa, Pai. Dá a ela paciência para o processo de restauração, porque restauração tem tempo. Dá a ela fé para crer quando ainda não vê. Dá a ela coragem para abrir o coração para o novo que o Senhor está construindo, mesmo que seja diferente do que havia antes, porque o que o Senhor está construindo é melhor, é mais sólido, é mais profundo, é feito para durar. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Agora repete comigo no fundo do seu coração, com toda a fé que você tem guardada lá dentro. Deus está restaurando a minha vida. O que parecia perdido para sempre está nas mãos do Deus que devolve os anos que o gafanhoto devorou. O que parecia morto está nas mãos do Deus que chamou Lázaro do sepulcro. O que parecia destruído está nas mãos do Pai que se enche de compaixão e diz: não chores. Eu recebo a restauração de Deus agora, não quando as circunstâncias mudarem, agora. No meu coração primeiro, na minha esperança, na minha fé, na minha disposição de acreditar que o melhor ainda está por vir. Minha restauração está chegando, e quando vier, vai ser melhor do que o que havia antes, porque o Deus que restaura não apenas devolve, Ele multiplica, Ele supera, Ele surpreende. Que a paz de Deus venha sobre você agora. Que a esperança da restauração entre em cada lugar destruído da sua vida. Que você saia desse momento diferente, com menos peso, com mais fé, com a certeza de que Deus está trabalhando. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando com você sobre aquilo que você perdeu e que precisa ser restaurado, escreve nos comentários: minha restauração está chegando. Escreve como uma declaração de fé, como uma escolha de acreditar que Deus é o Deus que restitui os anos que o gafanhoto devorou. Escreve para que outras pessoas que também carregam perdas que parecem definitivas vejam e sejam encorajadas. Para que elas saibam que o Deus da restauração também está olhando para a vida delas. E se você conhece alguém que está carregando uma perda que parece irreversível, que perdeu a esperança de que algo pode ser reconstruído, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para voltar a crer na restauração. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas. E lembra sempre, Deus não apenas consola as perdas, Ele as restaura. E o que Ele restaura volta mais forte, mais cheio e mais glorioso do que era antes. Que Deus te restaure completamente em todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo. Fique em paz.